Que a graça e a paz de Jesus permaneça com cada um dos adoradores. E nós vamos refletir na palavra de Deus com esse tema que já foi anunciado. 6 marcas relevantes. Se eu só falar 3 ou 4, eu ouvi uma mensagem que o pregador anunciou 4 cantos da casa do missionário. Eu ouvi de novo e só ouvi 3 cantos. Fiquei esperando o quarto nas 2 mensagens. Se isso acontecer, você me pergunta qual foi os cantos ou quais foram as marcas que faltaram. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus, muito obrigado por Tua palavra, por Tua graça, pelo Teu povo reunido. Obrigado, Deus, pelo perdão que o Senhor nos oferece, por isso a nossa adoração é aceita. Meditamos na Tua graça porque não existe merecimento em nenhum de nós, por isso que reconhecemos que Tu és gracioso, e dentro de qualquer tema nós não conseguimos fugir, porque dentro da reflexão bíblica, é por este motivo que nós refletimos, que nós nos aproximamos de Ti e que nós divulgamos o Teu reino. Conhecemos ao Senhor e fazemos o Senhor conhecido às pessoas. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado por nos escolher primeiro. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus por nos edificar de novo. Amém. Assentem-se. Seis marcas relevantes sem explicar. O ouvinte, o leitor, pode pensar em qualquer coisa, pensar em marcas que sejam restritamente terrenas, temporais, que sirvam só para a vida aqui. Pois eu não especifiquei, mas elas são marcas do cristianismo. Por isso mesmo eu disse que elas são relevantes, porque pelo menos para o leitor bíblico, para o crente em Jesus, para o servo de Deus, ou para aquele que não serve, mas crê na sua existência, vai entender que as marcas do cristianismo são relevantes. Você, como leitor estudioso da Bíblia, certamente achará aí outras tantas marcas, mas até pelo nosso tempo eu trouxe 6 para refletirmos sobre elas. E alguém já disse que 6 é o número da imperfeição, é o número do homem, né? A criação não foi completa no 6º dia, o homem foi criado no 6º dia, então tem tudo a ver com a imperfeição número 6. Inclusive o tão polêmico e confuso 666, que é composto por 3 deles, né? Então, isso só enfatiza a imperfeição do 6, se fôssemos falar sobre numerologia, que não é o meu caso. Mas os números na Bíblia têm significados, né? 10, 40 e por aí. 4, 3, tem alguns que têm os seus destaques. Mas é o 6 que nós vamos pensar, não pelo número, mas pelas marcas que eu trouxe para hoje. Quando eu li João
3. Eu não disse que era 3, mas se eu dissesse, você poderia pensar automaticamente no versículo 16, né? Tão falado, talvez o mais conhecido, e que os mestres de Bíblia dizem que é o tema central da Bíblia, que é o versículo central. Mas eu falei do começo do capítulo, foi do versículo 1 ao 6, que também é muito conhecido. E você poderia perguntar, João 3, de novo, sim, de novo. Nicodemos, de novo. Nicodemos, de novo. Novo nascimento, de novo. Novo nascimento, de novo. E, na verdade, não tem nada novo, né? De novo é só o modo de dizer, porque vamos refletir outra vez. Por quê? Porque é Bíblia de novo. Mas você vai falar do encontro de Nicodemos à noite, porque queria fugir dos judeus, para ninguém perceber. Não, mas já falei, né? Quase todo mundo que reflete nesse texto fala isso. Eu só fiz referência, que não é a reflexão, mas acabei falando também. Só para dizer que não tem nada novo, mas espere um pouco. Que, apesar de a Bíblia não se renovar a cada manhã, quem se renova são os nossos conhecimentos, a nossa mente que não descobriu, que Deus não revelou uma mensagem nova, uma lição nova que estava ali escondida para nós. É exatamente sobre isso que eu quero dizer. A mente pode achar algo novo nesse texto velho, nesse texto antigo. E apesar de eu estar falando agora, de eu começar pelo Novo Testamento. Então, Nicodemos, o príncipe de Israel, o homem notável, e no seu nome tem o significado de conquistador ou vencedor sobre o povo. Ele era a autoridade. Você conhece no Brasil, já que estou falando de Israel, né? Mestre de Israel, ia perguntar em Mauá, mas vamos estender para o país. Alguém fora do mundo futebolístico, do mundo da música, do mundo dos influenciadores digitais, fora do mundo político, fora do mundo empresarial, alguém importante que a gente possa associar a Nicodemos? Então, esse cidadão aqui era importante assim, e foi ter com Jesus. E talvez pela sua importância, algumas lições que traz aqui nessa primeira marca, para não ficar devendo, vou anunciar pelo menos a primeira, né? E pode faltar aí as outras 5. A primeira marca é o novo nascimento mesmo, que lemos claramente no texto. Primeira marca que eu trouxe para hoje, sobre o cristianismo, 6 marcas relevantes do cristianismo. A primeira que eu quero falar com vocês é sobre o novo nascimento. E nessa conversa que Nicodemos vai ter com Jesus, ele faz elogios a Jesus, chamando de mestre, dizendo que ninguém poderia fazer tais sinais se não fosse por Deus. E Jesus estava encarnado, Jesus homem. E se pensarmos no homem de todo o tempo, no ser humano de todo o tempo, o elogio pode exaltar o ego e pode trazer a vaidade. E essa fala elogiosa de Nicodemos poderia ser uma espécie de silenciador. Ou seja, ele ia elogiar Jesus, dizer que Jesus é bom, e Jesus não iria dizer a Nicodemos o que ele precisava fazer para se consertar, para andar alinhado, para andar de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, mas ela contraria a nossa. E aí, se o embaixador do reino de Deus, se o pregador, se o representante, às vezes vai colocar o remédio, mas é um remédio que arde naquela ferida, ele pode não ser aceito. E aí, o que Nicodemos faz pode ser entendido pelo leitor da Bíblia como uma estratégia para silenciar a voz corretora de Jesus. E, às vezes, as pessoas se calam porque alguém exalta, elogia, traz aquilo que dá prazer à pessoa, e ela, mesmo que seja
Mesmo que seja, naquele momento, ela se cala diante da situação. Eu vou esperar isso passar e depois eu falo, mas estou devendo. Ela fica em dívida com Deus se for de Deus o recado a ser transmitido, a mensagem, a correção a ser feita. E aí Jesus vai falando com ele e vai dizendo a ele que era necessário nascer de novo. O novo nascimento, quando fala da água, nascer da água e do Espírito. Ele poderia deixar só na água, mas a água ela pode trazer uma superficialidade, porque se pensarmos no batismo, ele não é suficiente, porque a água pode ser apenas um momento formal e que serve para a pessoa externar aquele compromisso que já está afirmado com Deus no coração. Mas ele pode não ser verdadeiro. E aí vem a segunda lição, que é nascer também do Espírito. E aquele que é nascido do Espírito, aquele que foi impactado pelo Espírito Santo e reage positivamente e diz sim a Deus, ele vai publicar, ele vai tornar esse compromisso público, porque isso é o de menos para fazer para a pessoa que já é transformada, que já é tocada por Deus, e só falta oficializar esse ato, só falta tornar público. Ela vai fazer. Mas aquele que pode aceitar o batismo nas águas, nascer só das águas, e não ter a transformação proposta pelo Evangelho, não ter o novo nascimento, é essa marca primeira que eu trouxe do cristianismo para a gente refletir. Então, a lição de Jesus é completa. É preciso nascer da água e do Espírito, e ele dá essa lição ao homem que era importante. Jesus poderia, pela sua importância, não querer incomodá-lo, não querer trazer ou levar a ele esse desafio de ter que mudar, mesmo que ele fosse uma pessoa igual Cornélio, que fazia esmolas, que as suas esmolas agradavam a Deus, tinha uma vida que para o humano era aparentemente perfeita. Ainda assim, Jesus manda a ele um mensageiro dizendo que a uma coisa faltava a ele. Era necessário que ele publicasse a sua fé em Jesus, que assumisse isso publicamente, que reconhecesse Jesus como Salvador. Novo nascimento é a primeira marca, e como quem nasce naturalmente tem que crescer, se não for por um acontecimento fora da linha, fora do curso natural, quem nasce vai crescer. E então, crescimento é a nossa segunda marca, ou é a segunda marca relevante do cristianismo que eu trouxe para refletir com vocês hoje, que está em 2 Pedro 3,18, quando, essa é a nossa base, quando o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que é necessário crescer na graça e no conhecimento. Porém, antes disso, desde o versículo 1, esse texto traz lições a respeito dos homens, dos religiosos, que se contrapunham à Bíblia. Eram escarnecedores, eram homens que diziam que Deus não era o Criador, conforme nós estamos estudando nessa série aí, que há esse embate entre a cosmovisão cristã, que trabalha segundo a Bíblia, e outras correntes. Eles diziam, por isso a orientação de Pedro, ou do Espírito Santo através de Pedro, eles diziam que Deus não era o Criador e tentavam convencer os ouvintes da sua época, os seus contemporâneos. Eles diziam também que Jesus não voltaria, que essa segunda volta de Jesus é mentira. Então, se não houver um crescimento na graça e no conhecimento, a pessoa sem essa solidez vai se deixar levar pelo ensinamento novo e começar a ter dúvida. É verdade, porque já se passaram 2000 anos nessa contagem, né, da vinda de Jesus para cá, da era cristã, e ele não voltou, realmente ele está demorando. Quem garante que ele virá? Eles combatiam essa doutrina da volta de Jesus. Então, a outra marca é crescimento. Crescer em quê? Na graça e no conhecimento, porque quem assim faz, fica mais firme. Será uma pessoa mais difícil de ser levada pelo vento de doutrina por um ensinamento novo,
pelo conceito de falsos mestres, por heresias. Porque ele cresce na graça, a vida espiritual se aproxima mais de Deus. Ele vai tendo uma comunhão mais próxima de Deus. Ele cresce no conhecimento, ele vai ter argumento para poder combater os contradizentes e continuar com a sua convicção no Deus Criador, no Deus renovador, no Deus Salvador, no Deus que voltará para nos buscar. E a convicção se dará pelo conhecimento, porque o mesmo conhecimento espiritual, esse crescimento na graça, não pode ser desassociado do crescimento no conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não tem como eu separar uma coisa da outra. Crescimento no conhecimento, crescimento na graça. Crescimento na graça e no conhecimento são necessários para que haja convicção, para que haja uma afirmação, para que haja solidificação da sua fé. Para que no momento em que ensinamentos contrários à doutrina bíblica aparecerem, você continuar firme, não se abalar por nenhum desses ventos, por nenhuma dessas heresias. Então, a segunda marca é necessária também em nossas vidas: crescimento. Como a vida continua, né, não crescemos até chegar a um ponto de dizer, não preciso mais. No nosso mundo cristão, nós temos também essa marca das vestes novas, ou das novas vestes. Tem o texto bíblico aqui, interessantíssimo, que eu quero compartilhar com vocês. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Isaías 61, versículo 10, traz essas informações de onde nós compreendemos a necessidade de vestes novas, de novas vestes. Veste de salvação. Ele vai contrapor, vai contrariar a nudez espiritual, vai trazer agora essa novidade de vida também. Veste de salvação. E essa cobertura com o manto de justiça. Por quê? Também contraria a vida anterior do pecador. O pecador, ele tem como combustível a injustiça. Se ele não estiver praticando a injustiça, é como se estivesse faltando algo. É característico, habitual do pecador que vive uma vida distante de Cristo. Então, vestido com salvação e coberto com manto de justiça também é uma marca. As vestes novas são uma marca para enxergarmos, para aceitarmos, para vivermos. E é essa terceira marca que eu trouxe para compartilhar com vocês, a terceira marca do cristianismo para hoje. Vestes de justiça, ou melhor, manto de justiça e veste de salvação. E eu quero dar um exemplo prático, porque eu disse que para o pecador que está distante de Jesus, a injustiça é para ele um combustível. Um ex-colega de trabalho chegou para uma profissional da nossa área e disse assim: eu preciso de atendimento para um paciente da minha área. Aí ela respondeu: é missão minha atender, mas eu tenho um limite, essa área não pertence a mim, eu preciso de autorização. E ele, em vez de dar outro passo, que era buscar autorização, ele disse a ela: as regras foram feitas para serem quebradas. Por isso que eu disse que a injustiça, quebrar regras, infringir leis, é o combustível do pecador. Se ele não estiver fazendo qualquer coisa que mostre, não, eu quero ir na contramão, eu quero desafiar isso, e eu quero me sobrepor à lei, é como se ele estivesse vencendo. Foi uma vitória para ele, teria sido porque ela não cedeu. Ela dizer sim e fazer do modo que ele queria. Era possível atender? Sim, mas procurando autorização. Ele falou: não, as leis foram feitas para serem quebradas, você pode atender sem autorização. E ela podia, mas não devia, e ela não fez. Então, por isso que vestes, o manto de justiça, contrapõe essa vida passada, essa vida pregressa que tem como combustível a injustiça.
é para contrariar, é para trazer a novidade de vida à luz da palavra de Deus. E nós vamos à quarta marca, que é vida radiante. E quando nós usamos a palavra radiante, pensamos automaticamente em alegria. É Mateus 5,16, que diz que resplandeça a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, resplandecer, radiar, essa é a proposta da quarta marca, vida radiante, que vai além da alegria, ou de quando nós pensamos nas bem-aventuranças, que alguém diz, olha, bem-aventurado é uma pessoa mais que feliz. E o texto que eu estou utilizando é exatamente o texto das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, onde Jesus estava dando orientações diversas, e tem essa, resplandeçam. Então, vida radiante é a quarta marca. Resplandeçam a vossa luz. E era para que as obras fossem vistas, ainda que aquele que faz alguma obra não busca reconhecimento, não busca elogios, né? Como eu disse aqui no começo de Nicodemos, talvez tivesse, que a intenção dele fosse calar Jesus por isso, mas naturalmente se vê. Por que não dizer automaticamente? Se você faz, você não está dizendo com a boca, mas está dizendo com atitudes, e as boas obras não podem ser escondidas, ainda que você queira. Elas serão vistas, sentidas, pelo menos para a pessoa que é alcançada, se for o caso de não divulgar. E tem obras que têm que ser feitas à luz de todos. Por isso que as boas obras vão resplandecer, e essa é a quarta marca do cristianismo, a quarta marca relevante, que assim eu entendi e trouxe para compartilhar com vocês. E a quinta é a edificação do caráter. Em Mateus 7, 24, quando Jesus está falando de edificação de uma casa, que pode ser pensado também na edificação de qualquer obra, de um edifício, ele fala da prudência do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e a lição aí é clara, né? É outro texto conhecidíssimo, que é para que ela se torne inabalável. Então, a edificação da casa é transposta, por causa da figura de linguagem que Jesus usa, para a edificação da vida, e a vida tem um caráter que acompanha. Então, a quinta marca é a edificação do caráter, que a vida vivida agora na presença de Deus, ela vai ter esse caráter transformado, ela vai ter essa edificação, o caráter vai crescendo, porque a pessoa vai procurando cada dia mais ser parecida com Cristo. Então, essa é a nossa quinta marca, é a edificação do caráter. E a sexta e última, companheirismo. O que é que companheirismo tem a ver com marca relevante do cristianismo? O texto que trouxe, ele nos responde. É o texto de Lucas 24, 32, quando os discípulos caminhavam para Emaús, e eles, conversando entre si, depois que Jesus se revela a eles, dizem, porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Mesmo com esse ardor, ainda não haviam tido a revelação de Jesus, da presença de que era Jesus que estava ali, e que era o Jesus ressuscitado. Companheirismo, porque eram dois discípulos que caminhavam para Emaús. Isso também, a ênfase para esse companheirismo, para que isso seja uma marca do cristianismo, o companheirismo, é que apesar do tema que eles tratavam era atual para a época deles, que era exatamente sobre a ausência de Jesus, que ainda não havia ressuscitado para eles, né? Apesar de ele estar ali juntinho, eles acreditavam que Jesus não havia ressuscitado, e era isso que eles iam discutindo. Era o tema atual, porque parecia que as Escrituras haviam falhado.
Ou seja, além de os companheiros serem companheiros cristãos, o que eles discutiam tinha tudo a ver com o reino de Deus, tinha tudo a ver com o cristianismo. Por isso, esta é a nossa sexta e última marca: companheirismo. Marca relevante do cristianismo que nós podemos viver, apesar dos textos, mesmo os do Novo Testamento serem antigos para nós, eles são atuais em suas lições, em suas aplicações. O que eles propõem para a nossa maneira de viver como igreja, como cristãos, como crentes em Jesus. Então, levemos essa reflexão para casa, para a nossa vida, até o próximo culto. E é certo que nesse intervalo você terá outros instantes de comunhão com Deus nas suas devocionais, falarão com Ele, louvarão a Ele, sentirão mais de perto a presença dEle e vai dizer: eu faço parte desse projeto de Deus, eu faço parte da igreja dEle, eu faço parte do corpo de Cristo, eu carrego em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Então, marcas do cristianismo que são relevantes para a nossa vida, é a nossa reflexão, e eu vou convidá-los a orar, agradecidos a Deus por Ele ter nos dado essa palavra para o nosso alimento hoje. Quero convidá-los em pé para falarmos com Deus e com essa certeza de que fazemos parte do projeto dEle, e que o fato de estarmos aqui hoje, mais uma vez no templo, para adorá-lo, é resultado da pura graça de Deus, da misericórdia dEle, porque é muito verdade que cada um de vocês pode já ter passado por algum momento que, você mesmo pode ser que não, mas já deve ter ouvido alguém dizer: naquele dia eu pensei que ia morrer. Já viu alguém dizer isso? Parece que era o último dia da minha vida, a aflição foi grande. Mas você ouviu alguém dizer isso, ou você mesmo passou por isso, e está aqui para dar graças a Deus hoje, cumprindo aqui essas marcas do cristianismo. Um pastor promessista, ele estava afastado do evangelho, ele disse que ele bateu no poste, né, e ele disse que na hora ficou cego, não enxergava nada, e ele achava que já tinha perdido uma visão, e já estava projetando a vida sem um olho. E depois ele voltou a ver, estava longe do evangelho, e aí ele voltou a ver também espiritualmente. Ele volta para Jesus, ele enxerga a visão dele hoje não sei, não tenho mais contato com ele, mas até quando tive visão perfeita, e ele volta para Jesus e se torna pastor futuramente. Mas no período da juventude ele saiu, ele foi experimentar o mundo, né? Ou seja, porque eu falei daquele instante de desespero que cada pessoa passa, e ele já projetava a vida sem um olho, na hora que houve essa batida. E ele depois teve a sua visão restaurada, mas para ele não ia ter jeito, né? Por isso que eu falei, alguém pode pensar também que em algum momento da vida ia morrer, e Deus trouxe a pessoa hoje ao templo, lugar de adoração a Ele, para dar graças a Ele, relembrando daquele dia também, porque Ele poupou a sua vida. Oremos, agradecidos e também pedindo a Ele pelas pessoas enfermas, sim, e por qualquer outra situação que você conheça, inclusive que não possa compartilhar, mas apresente aí no seu particular a Deus, porque Ele é poderoso para resolver, e você fica com o compromisso de testemunhar quando tiver essa bênção comprovada para a glória de Deus, para a sua felicidade ou para a felicidade da pessoa por quem você vai interceder agora. Falemos com Deus. Bendito Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Tua misericórdia sobre nós. Obrigado por esse amor magnífico. Meu Deus, obrigado pelo corpo de Cristo que foi formado por Ti, a Tua igreja. Gente que se reúne nesse lugar, meu Deus, dessa comunidade cristã, como uma parte pequena, sim, de toda a Tua igreja na face da terra. Mas é gente que crê no Evangelho, que crê nas marcas do cristianismo, que procura viver
que procuram, ó Deus, a cada dia ser mais parecida com Jesus. Que esse nosso esforço, ó Pai Celestial, seja considerado pelo Senhor, e a Tua graça para as nossas vidas, ó Deus, nunca seja esquecida, de modo que nós sejamos agradecidos com tudo que tivermos à nossa disposição. Alguém, ó Deus, já falava e eu não esqueci, porque as palavras edificantes, elas ficam em nossa mente, sobre disponíveis para Deus. Não esqueço dessa frase. E assim que as pessoas, ó Deus, mesmo que não aparente para nós, não externem isso, mas no seu íntimo cada um tem com o Senhor um compromisso, tem uma disposição, tem uma renúncia, ó Deus, e empregam no Teu reino, no Teu serviço, as suas forças, empregam seus bens, ó Deus, e para isso elas precisam de saúde. Nós pedimos ao Senhor que dê a elas saúde física, saúde espiritual, Senhor, saúde mental, que a Tua graça se manifeste sobre cada pessoa, de modo que possam glorificar o nome do Senhor, mesmo aquelas que agora se encontram tristes e achando-se indignas de glorificar o Teu nome, até mesmo de orar a Ti, ó Deus, porque têm vergonha de estar em Tua presença, mas o perdão foi feito para isso, que elas tenham pelo menos a coragem, a lembrança de lembrar de que o perdão é feito para isso, de que o Senhor perdoa, de que o Senhor é misericordioso. Que haja assim em cada vida, meu Deus, ou arrependimento, e que essas pessoas glorifiquem sim o nome do Senhor, recebendo de Ti o perdão, a alegria, e que as suas vidas sejam radiantes para a glória do nome do Senhor. Abençoe a liderança da Tua igreja, Senhor, os trabalhos desta semana, e no seu encerramento, no sábado, ó Pai Celestial, cada um de nós possa levantar a voz e as mãos e dar graças ao Senhor por Teus feitos, por Tua bondade, pela grandeza do Teu poder. Meu Deus, conceda a cada um dos Seus filhos uma semana vitoriosa, e que cada um se lembre desse texto, dessa Tua palavra, que seja o alimento, ó Deus, a companhia, e alegrem-se cada um mesmo estando distante do templo, até que voltem ao templo e se reúnam com o Teu povo, porque a comunhão é proposta para com o Senhor e também uns com os outros. Nos alegramos por isso e Te damos graças em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Próximo encontro no templo, quarta-feira, tá certo? E depois o outro no sábado, tá certo também? E nós vamos à bênção apostólica. Curvemos nossas frontes. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam conosco hoje e sempre.